Boa noite a todos. Estou muito contente aqui de estar hoje aqui nesse evento online, falando de crimes virtuais, né? Eu quero fazer alguns agradecimentos, agradecer em primeiro lugar o LabData, aqui da FIA, e a professora Montini por nos receber no seu canal, né? Ficamos muito contentes em interagir dentro dessa plataforma, né? Falando justamente de tecnologia, de crimes virtuais. Então, acho que é um espaço interessante para interagir. A gente tem essas pós-graduações bastante interessantes em análise de dados, além de ter a nossa pós-graduação, que a gente vai falar, cujo tema a gente vai desenvolver hoje, né? A pós-graduação e o MBA em Gestão de Risco de Fraudes e Compliance. A gente está fechando um ciclo de 3 eventos que a gente realizou nessas 3 últimas semanas. A gente teve um primeiro evento que foi onde falamos sobre fraudes bancárias, né? Um segundo evento onde a gente teve um Portas Abertas, onde ex-alunos falaram sobre a experiência deles no curso de Gestão de Risco de Fraudes e Compliance, né? E o evento de hoje, onde a gente vai falar de crimes virtuais, né? De cybercrimes. A gente está fazendo esse último evento online antes do curso, efetivamente, da pós-graduação se iniciar. Ela se inicia amanhã, né, às vésperas aí do feriado. A gente quis manter esse início. Vai ser um início muito bacana, porque vai ter uma interação com os professores Antônio Maia, que é o coordenador em Portugal. Esse curso é um curso internacional, onde a gente tem a cooperação, a colaboração dos profissionais de Portugal que trabalham e desenvolvem pesquisa dentro do Observatório da Fraude em Portugal, professores que também fazem parte da Porto Business School, que é parceira nossa de intercâmbio, e a professora Fábia Cunha, que é a nossa coordenadora aí já há bastante tempo, e que vai cuidar não só do curso Brasil, mas da integração desses dois mundos, dessas duas experiências, da experiência brasileira e da experiência portuguesa. Bom, mas enfim, hoje a gente não está aqui para falar da pós-graduação, né? Só lembrando que as inscrições para pós-graduação estão abertas, né, ainda, e ainda temos algumas vagas. Na verdade, o curso está bastante demandado, não tem mais muita vaga para essa turma, né? Algumas vagas, eu não tenho, se não me engano, para o curso online, né? Mas é uma coisa que se pode checar, vai aparecer aí no YouTube informações a respeito de como pegar informações do curso. E o curso, essa parte online acontece, inclusive, transmitida diretamente de Portugal. Mas, enfim, eu já falei bastante e eu queria convidar aqui os nossos debatedores para falar desse assunto que a gente veio explorar hoje, né, para falar das ameaças dos crimes cibernéticos. Nós estamos aqui com o professor Onásia Farias e o professor Marco Antônio Marco Ribeiro, que são os dois professores que trabalham esse tema dentro da nossa pós-graduação, né? O professor Onasi, atualmente, ele é Chief Compliance Officer na Samay IT, né? Ele já exerceu a advocacia como consultor e professor nas áreas de investigação corporativa, prevenção, lavagem de dinheiro, dos cursos de pós-graduação, né? Que há bastante tempo ele está conosco, colaborando e ministrando excelentes aulas aí, trazendo sua experiência na nossa pós-graduação em Gestão de Risco de Fraudes e Compliance, né? E ele atuou durante 26 anos no combate de crimes contra o sistema financeiro nacional, trabalhando contra combate de lavagem de dinheiro, de recursos públicos, crimes contra patrimônio de instituições financeiras, empresas públicas, enfim, um vasto currículo, né? E foi delegado da Polícia Federal e Expert in Forensic Investigation, né? Então, professor Onasi, muito bem-vindo, fico muito contente em tê-lo aqui. E eu quero chamar também o professor Marco Ribeiro, né, que está há 15 anos trabalhando com segurança da informação, também um especialista, um excelente professor que a gente tem no curso, onde traz de uma maneira didática assuntos que às vezes são difíceis, né? O professor fala sobre tecnologia de informação, é muito raro a gente ver profissionais da área de tecnologia
que não falam uma linguagem hermética e que só as pessoas de tecnologia entendem, né? Então, nesse curso que a gente tem na pós-graduação, a gente tem, sim, especialistas em tecnologia, mas a gente tem, muitas vezes, pessoas que são interessados e gerem, né, processos de compliance, mas não necessariamente têm um conhecimento aprofundado de tecnologia. Então, o professor É Marco verdade. Ribeiro ele desmistifica esse tema para os alunos. Né? Boa noite, professor Marco, seja Boa bem-vindo. noite. Obrigado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês dois, fico muito contente de tê-los aqui. E a gente, então, a gente combinou de ter um bate-papo, né, onde a gente vai conversar sobre as ameaças de crimes cibernéticos. E eu vou pedir, então, para o professor Onasi iniciar esse nosso bate-papo. E pelo YouTube, né, quem está aí conectado pode fazer perguntas que a gente vai inserindo essas perguntas e aquecendo aí a discussão desse tema tão importante, né, professor? Com certeza, Fernando. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite ao Fernando, professor Fernando, boa noite ao professor Marco. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, para discutir um tema tão importante e tão atual. Né? A gente verifica aí, principalmente nessa época de pandemia, né, que aumentou muito os acessos à internet, principalmente com os trabalhos remotos sendo realizados por colaboradores de diversas empresas no mundo inteiro, né? De suas casas e tendo que ter acesso aos seus servidores em empresas e que muitas vezes sofrem com vários tipos de ameaças de crimes cibernéticos aí, tanto por empresas como de pessoas físicas. Né? A gente pode até aqui iniciar, né, e bater um papo singelo a respeito das 5 principais ameaças, inclusive identificadas aí pela Interpol, tá, que foi objeto de relatório recente realizado pelo conjunto de unidades de polícias distribuídas no Brasil, né, que é uma grande comunidade de polícias, a Interpol, e que identificaram um elevado número de crimes próprios e impróprios, né, que a gente chama de crimes próprios, que é aqueles utilizados propriamente por meio da internet, por meio de computadores, por meio da rede mundial de computadores, e os crimes impróprios, que é aqueles crimes que utilizam o computador, utiliza os meios informáticos, mas para praticar os crimes que a gente conhece como crimes comuns, né? Estelionato, difamação, injúria, crimes raciais e tudo mais. Mas aí a gente vai abordar alguns crimes que nós temos visualizado com mais frequência nas empresas por onde nós somos chamados para exercer a parte de consultoria e que estão causando grandes prejuízos, ok? O professor Marco ele vai dar uma abordagem bem técnica a respeito desses crimes, né? Uma vez que a especialidade dele é de cybersecurity, e eu vou ficar aqui numa análise mais de investigação e uma análise jurídica a respeito desses crimes, ok? Tudo bem, professor Marcos? Podemos seguir assim? Perfeito, vamos em frente. Está ótimo. Legal, muito bem. E sintam-se à vontade, viu, senhores e senhoras que nos assistem nesse momento, de fazerem perguntas, intercederem, porque realmente é um tema muito palpitante e um tema que desperta a curiosidade de todos, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, de empresas, aquelas Entendo pessoas que que trabalham. tanto de pessoas no Brasil como no resto do mundo, né? Você está falando de Exatamente, Interpol. como eu falei, esse relatório da Interpol ele pegou aí, né, dados de 192 países, viu, Fernando? Aham. Então é assim, isso não é, como diz aí alguns, né, uma jabuticaba brasileira, né? Isso aí não é uma coisa que só os hackers brasileiros fazem. Muito pelo contrário, até porque nesses crimes virtuais, nesses crimes cibernéticos, não existem fronteiras, né? Então, se não houver uma prevenção por parte das empresas, elas podem ser alvos de hackers, tanto no Brasil como no exterior, de hackers brasileiros Exato. que estão em território brasileiro, ou que utilizam de servidores no exterior, ou de pessoas que estão no exterior e que utilizam servidores no exterior e servidores aqui. Geralmente vão utilizar servidores no exterior aí para dificultar o rastreamento por parte das forças policiais.
Quer dizer, pelo que eu entendo, o que você tem falado é um crime organizado e especializado, né? Onde a gente tem quadrilhas especializadas em diferentes tipos de competências, né? A gente pode chamar Sim, assim. com certeza, né? E é um crime que gera muito pouco perigo para aquele que está atuando, né? Porque ele faz Uhum. o crime, ele articula toda a preparação, a ação atrás de um computador, né? De uma forma Exato. oculta. Ou seja, não tem um perigo imediato para ele dele ser preso, dele sofrer algum tipo de violência por parte da, da, da vítima ou por parte de algum órgão policial. Ele faz aquilo supostamente acreditando, né, muitas vezes, que o faz de forma oculta e que ele nunca será identificado. Mas, recentemente, por exemplo, nós tivemos aí uma operação deflagrada pela própria Polícia Federal Brasileira que prendeu 2 hackers envolvidos aí em distribuição de dados furtados, né, de mais de 223 milhões de brasileiros que estavam comercializando. Hackers esses, sendo um deles, lá na cidade de Uberlândia, que também participou daquele evento do TSE do ano passado nas eleições, quando houve aquela paralisação, né, na contagem de votos, Uhum. e que houve aí uma divulgação de que alguns hackers teriam obtido a identidade e dados de servidores do Tribunal Superior Eleitoral e dos seus ministros, e que estariam utilizando esses dados como uma forma de coagir aí as autoridades a não realizarem as eleições como elas deveriam ser realizadas. Tá? Sem Então, dúvida. isso é bastante Acho que importante a gente destacar. um ponto importante que você comentou, Nasa, é que realmente a gente não tem fronteiras e nesse sentido a gente tem uma lei de privacidade muito forte na Europa, que é o que a gente vem identificando aqui, que de uma forma negativa vem sendo utilizada por esses fraudadores, né? Então, muito do que a gente vê de movimento, de circulação de dados, isso se dá em provedores de serviço na Europa e a gente tratando esses casos, tem muita dificuldade de chegar ali, né, nos autores de todo esse artefato aí, ou de todo esse mecanismo que é utilizado para fazer essas fraudes. E também, como vocês bem colocaram, são grupos organizados e especializados. Então, esse ataque ele é estendido a uma diversidade de cenários, né? Você não se monta um ambiente desse para fazer um ataque a apenas uma empresa. Então, ele está preparado para fazer isso contra várias empresas, talvez com pequenas mudanças no seu mecanismo, né? Mas ele consegue fazer isso de uma forma estruturada e muito expansiva. E querendo ou não, acho que a gente tem esse desafio hoje em dia também de que a informação tem muito valor. Então, acabou aquela ideia de que o hacker ele só queria projeção, né? Ele queria fama ou ele queria alcançar ali alguma notoriedade. Então, hoje em dia você tem um benefício financeiro por trás disso, onde existem pessoas interessadas nessas bases de informação. Essa que você bem citou do Serasa foi muito procurada na internet, a gente acompanhou esse movimento, tinha muita gente pedindo esse dado, muita gente querendo comprar, muita gente interessada nessa informação, e aí acredito que para diferentes propostas, mas também para cometer outras fraudes, né? Porque você hoje com uma informação bem estruturada, você consegue atingir aí uma diversidade de empresas, né? Principalmente no sistema financeiro, né? Se passando por uma pessoa com uma identidade roubada, né? E aí até mesmo tentando gerar cartões de crédito, enfim, são realidades que a gente tem muito próximas aí no sistema financeiro. E acho que um ponto também importante, até alinhado com o primeiro ponto aí que a gente destaca, né, que são os golpes online, também aquele mecanismo de ataque do phishing. Hoje em dia, esses ataques eles são até muito mais direcionados do que no passado, né? Antigamente, a gente recebia com uma frequência mais alta esse tipo de e-mail, era fácil de identificar, né? Teoricamente, porque você tinha
um logotipo borrado, um documento mal feito, um português mal escrito, ou um inglês que não fazia muito sentido. Mas hoje em dia, o fraudador ele também tem muito acesso à informação de redes sociais, enfim, redes de negócio, e ele consegue chegar exatamente na pessoa que exerce uma determinada atividade na empresa. Então, ele não vai me mandar um e-mail que não seja caracterizado, ele vai me chamar pelo nome, ele sabe que função eu exerço, então ele vai pedir para que eu execute, por exemplo, atividades que estão relacionadas à minha função, né? Por exemplo, pagar uma invoice, pagar um boleto, fazer uma transferência bancária. Então, esses são alguns casos aí já desse mecanismo mais estruturado. E é incrível que eles têm trabalhado muito com comportamento. Eu lembro lembro, é recente, né, de golpes onde eles roubavam, ainda devem tentar fazer isso, né, clonavam o WhatsApp de uma pessoa e começavam a mandar uma mensagem pela pessoa. E agora estão fazendo coisas mais simples, simplesmente falando que, bom, estou com um telefone novo, né, nem se deu trabalho de roubar nada, né? Então, quer dizer, usa toda um tipo de comunicação que envolve a pessoa, né, que faz com que ela acredite que ela está se relacionando realmente com uma pessoa que ela conhece, né? Como é que vocês veem isso? Esse lado tem uma combinação aí, me parece, do lado tecnológico com o lado comportamental nessa ação desses criminosos, né? A gente verifica sob dois vieses, viu? A parte tecnológica ela vai existir sempre quando você vai falar sobre crimes cibernéticos, né? Ou cybercrimes, ou como alguns chamam de crimes virtuais. Mas os dois vieses que são mais utilizados são o viés financeiro, para obtenção de alguma vantagem financeira de maneira ilícita, e também aqueles que fazem com viés ideológico, ok? Evidentemente que aqui no Brasil, o que mais se apresenta com relação a esses crimes é ataques visando algum tipo de lucratividade, tá? Diferentemente de outros países aí que a gente verifica alguns ataques com viés ideológico. E o que a gente observa, Fernando, em termos comportamentais, e aí eu já tive a oportunidade de fazer investigações de grandes quadrilhas na área de crimes cibernéticos, que geralmente são pessoas muito novas, tá? Elas geralmente não ultrapassam aí a casa dos 25, 30 anos, né? São pessoas que querem fazer dinheiro muito rápido, consomem o dinheiro também muito rápido, ou seja, eles gastam de forma muito rápida, e eles têm um acesso muito grande à tecnologia. É uma geração que ela é muito conectada à tecnologia, né? Você bem falou, e o Marco estava falando a respeito do phishing, né? Se a gente for ver, o phishing não é tão novo, né? Ele está da década de 90, ali, da década de 1996, 97, quando começou os hackers fazer o roubo de identidades para trocar por moedas, né? Mas isso aí ganhou um vulto tão grande que hoje o phishing, né, ele praticamente funciona em 6 etapas, né? Ele tem uma fase de planejamento, onde eles identificam quais são os alvos, né, e qual que é o objetivo do ataque. Ele tem a fase de preparação, né, que eles vão verificar qual que é a isca que eles vão utilizar para vitimizar as pessoas, né? Ele tem a fase do próprio ataque, né, que consiste aí no envio de mensagens elaboradas, que podem ser feitas via e-mail, podem ser feitas por meio de sites, por meio de malware, por meios de voz sobre IP ou de outros aplicativos, né? Aí vem a fase da coleta, que é justamente a coleta desses dados para utilização em outras fraudes, tá? E depois a fraude propriamente dita e o pós-ataque, que o pós-ataque é a destruição das evidências digitais, visando o quê? Obstruir o trabalho investigativo, tanto de investigações privadas como também de investigações criminais, né? E para isso, né, para que nós possamos nos precaver, para que as empresas possam se precaver com relação a esses tipos de ataques, né, existe alguns procedimentos, né, que o professor Marco poderá bem explanar, que são utilizados, tecnicamente utilizados, de forma a minimizar, mitigar esses riscos. Acho que então
além de todos esses pontos, tem um componente cultural que é muito importante, né? Então, a gente também na tecnologia costuma dizer que não só os controles técnicos vão dar conta de toda a situação, né? A gente vê casos dentro de empresas, acho que dentro dessa linha do phishing também tem um modelo de ataque que é chamado de BEC, que é o Business Email Compromise. Então, está ligado também a uma fragilidade de segurança, que seria o quê? Pessoas utilizarem senhas fracas, né? Ou as pessoas utilizarem as contas de e-mail, né? Sem aquele segundo fator de autenticação, igual a gente tem hoje em dia para o nosso banco, para o nosso Gmail, para o nosso Hotmail, até mesmo para o WhatsApp, para o Telegram, para a rede social, que é o quê? É um mecanismo de fazer uma verificação de que eu sou eu mesmo, né? Então, mesmo que alguém consiga descobrir a minha senha, eu consigo fazer essa verificação. E como o professor Fernando estava comentando, é uma questão também social. Então, esses criminosos, eles têm uma abordagem social que ela é muito bem feita. Então, eu já vi cenários aqui dentro de empresas, aconteceu, posso dizer, até num passado recente comigo, na empresa que eu estou prestando serviço hoje, das pessoas receberem uma solicitação de um ex-sócio da empresa, com um e-mail falsificado, com apoio de uma suposta advogada, dizendo que ele precisava fazer uma operação de câmbio, se aquela pessoa tinha competência para fazer toda a operação sozinha, se ela conseguia fazer rápido, se ela tinha todas as aprovações necessárias. E essa história foi se estendendo, né? E a pessoa se tocou depois de algum tempo de que aquilo não era uma conversa real, né? Que existia alguém por trás ali tentando manipular ela. Mas se a pessoa não está atenta também a essa situação, é criado todo um cenário, é colocado também todo um efeito psicológico para que a pessoa cumpra aquela atividade, né? Então, o fraudador ele fica ali interagindo, ele fala, pô, mas você não tem autorização para fazer? Qual é seu cargo? Mas eu sou o sócio da empresa, eu quero que você faça, eu quero que você conclua rápido. Você quer que eu ligue para o seu diretor? Então, tem uma abordagem muito nesse sentido para fazer com que a pessoa se acelere, né, e acabe tomando uma atitude errada ali, transferindo dinheiro, fazendo pagamento de alguma conta, enfim, desviando algum recurso que depois provavelmente não vai conseguir ser rastreado, né, porque a maioria são invoices, são para bancos na Ásia, são para bancos em localidades que a gente não tem nenhum tipo de, digamos, parceria, né, para que possa ser feita essa investigação. Então, esse é um cenário muito comum dentro das empresas, né? Além, claro, dessa tomada aí de caixas de e-mail, principalmente, que você imagina, você receber um e-mail de uma pessoa que é colaboradora da empresa, né? E os sistemas hoje de segurança, eles têm uma diversidade de mecanismos, mas você mandar um e-mail de dentro da própria empresa, sendo um colaborador, sendo um usuário ativo, é muito difícil você identificar se uma fraude realmente está ocorrendo. Então, aí entra também a questão da conscientização e da educação, né? Das pessoas não estarem somente no automático ali, respondendo mensagens, tomando ações, né? Elas lembrarem que elas têm um processo por trás daquilo que elas estão fazendo, que elas têm que ter aprovações, que têm que ser instituídas alçadas, né? Então, tem esse aspecto cultural que é muito forte, e que a gente recomenda que seja exercitado nas empresas, de fazer esses exercícios de phishing, fazer exercícios de ataque para testar mecanismos de segurança, ver como eles respondem, ver se as pessoas identificam esses ataques, né? Porque também é muito comum a gente chegar nas empresas, elas têm uma diversidade de ferramentas, mas ninguém olha o alerta, ninguém olha o alarme. Então, o alarme fica lá guardadinho numa tela e ninguém está vendo o que está acontecendo. Então, O não alarme adianta acha que é também... o problema, né? Exatamente. O alarme que está errado. O Não alarme é está que funcionando. não era vermelho, era amarelo, não era tão grave assim. Mas, enfim, acaba virando um problemão. Então, muitas vezes também existe esse cenário, né? Não se tem aí uma perspectiva de quanto de ataque a empresa pode ter, o que pode acontecer, e às vezes não se dá atenção também adequada para esses mecanismos. Então,
é importante também pensar como estruturar essa governança dentro da empresa, como é que eu vou tratar, como é que tem que ser uma equipe, que atividades ela tem que fazer, o que ela tem que ter dentro ali do rol de atividades dela, para que ela possa identificar esses ataques e conter o quanto antes possível, né? Porque o fraudador ele vai se especializando, ele vai descobrindo como ultrapassar as barreiras que são colocadas, né? Então a gente tem que se preparar para identificar isso também. Então, quer dizer, eles vão se especializando e do outro lado tem pessoas que estão sem preparo para enfrentar essas ações, né? A gente vai falando aqui, vou entendendo que tem essas duas questões, né? De lidar com o lado do comportamento das pessoas e de lidar com o lado das tecnologias, né? Sem dúvida. Me dá a impressão, às vezes, que a questão principal são as pessoas, né? Quer dizer, por exemplo, o que você falou de falta de atenção, opressão, falta de preparo para perceber que está sendo colocada uma ação, né? Uhum. É, Sem dúvida. é o que a gente percebe. Pois não, Marco? Não, porque os mecanismos cibernéticos, contra esses ataques cibernéticos, eles vão tentar conter o máximo possível, né? Mas a gente sabe que não existe um cenário perfeito, uma ferramenta perfeita, né, professor Ronaldo? Exatamente. Além do que, né, como você bem destacou aí, né, a parte de engenharia social, que mexe com a parte comportamental, né, dificilmente você vê isso sendo treinado nas empresas. As empresas muitas vezes até investem um certo valor, né, em ferramentas que exercem determinados controles em suas redes, em seus meios de informática, mas esquecem-se do principal, que é de treinar as pessoas para que elas não sejam vítimas da engenharia social. E grande parte das vezes os golpes são bem-sucedidos justamente porque as pessoas não estão preparadas para enfrentar a engenharia social que está por trás desses golpes. Como é que é essa engenharia social? Você pode falar um pouco mais? É justamente o que o professor Marco estava falando, né? De haver uma certa pressão ou haver um certo convencimento para que a vítima faça justamente aquilo que o criminoso, o cybercriminoso quer. Que ele libere uma senha, que ele passe alguns dados que o criminoso ainda não tem, né? Uhum. Para que ele possa utilizar esses dados, né, para o cometimento da fraude em si. Tá? E essa engenharia social ela está muito atrelada à parte comportamental dos colaboradores dentro de uma empresa. Porque às vezes a empresa investe uma soma razoável para melhorar as suas defesas, né, com relação a determinados crimes que são praticados por meios virtuais, até porque isso aí vem causando grandes prejuízos às empresas, mas ela esquece do principal, que é o ser humano que trabalha lá naquela empresa, que também precisa ser treinado para, diante de determinadas situações, ele saber como se comportar. Uhum. Que eu acho interessante, juntando a fala que vocês dois estão falando, né? Estão falando de comportamento, estão falando de procedimentos, né? E disciplinas para evitar justamente o que como eu estou entendendo, né? Quer dizer, evitar comportamentos automáticos, né? Que podem levar a comportamentos errados, né? Quer dizer, você entra no automatismo, não presta atenção, não tem um procedimento que controle esse automatismo e você acaba entrando no golpe, né? Então, às vezes isso é muito importante porque com uma comparação que foi feita com resultados de tentativas de fraude no mercado eletrônico, no que eu digo em todo o setor de comércio eletrônico, se teve aí um aumento de 400% comparado ao ano de 2019. Então, você imagina você ter um cenário onde você tinha uma equipe dimensionada ali para lidar com uma certa quantidade de ataques, né? E esses ataques aqui, eles praticamente explodiram, né? Então, muitas empresas realmente não estavam preparadas para isso, não tinham nem efetivo para isso, né?
Agora também uma experiência mais recente no setor financeiro, que é do Pix. Então, muitos bancos também estão tendo que lidar com essa questão da fraude no Pix, né, das pessoas começarem a tentar se passar pelas outras, cadastrando chaves, tentando ali fazer com que as pessoas façam pagamento, entendendo que estão pagando um beneficiário, estão pagando o outro. Então, surgiram também uma série de novos cenários com toda essa questão da pandemia e evolução do comércio eletrônico, né? Acho que alinhado a isso também, um segundo tópico aqui que a gente vai comentar, a questão dos malwares, né, que são aqueles programas maliciosos, né, que eles têm qual objetivo? Entrar no computador do usuário e coletar o máximo de informações possíveis. Então, a gente tem também, nesse sentido, uma diversidade deles. Existem uns que são específicos e especializados para pegar dados bancários. Então, ele consegue identificar a hora que o usuário abre ali uma tela do banco e pega esse dado, ou ele consegue identificar máscaras de dados que são referentes a um CPF, a um RG, a dados de cartão, e extrair essa informação do computador do usuário. E também eles podem ser usados em grandes ataques coordenados, né, para fazer o que a gente chama aí de uma rede de computadores ou dispositivos zumbis, que pode ser desde um computador doméstico em casa até uma câmera de segurança. Todos eles podem ser utilizados a favor aí dos fraudadores ou dos atacantes cibernéticos para poder causar algum tipo de disrupção ou para tentar tirar ali algum tipo de vantagem de algum sistema ou serviço na internet. Isso também foi muito visto ao longo desse ano e ali no relatório da Interpol também, né, professor Ronaldo? Sim, inclusive isso vem com grande destaque no relatório da Interpol, por conta esses ataques, né, principalmente com ransomware e o DDoS, né, que transformam aí os dispositivos infectados, né, em zumbis, como o professor Marco falou, né, isso veio ser muito forte aí contra as instituições de infraestrutura crítica e de assistência médica, principalmente nessa fase aí que nós estamos vivendo de pandemia, né? E causando um alto impacto para essas indústrias, né, e um benefício financeiro muito grande. E o que a gente percebe claramente, né, e até fazendo uma análise com relação a outros países, é que esses tipos de ataques, né, eles sempre estão, principalmente no ransomware, eles sempre estão atormentando as empresas e os consumidores, né, por conta dos grandes volumes de e-mails maliciosos que são encaminhados, né, e em algumas organizações eles podem até sobrecarregar o sistema, né? E em muitos casos esses ransomwares, na verdade, eles fazem um tipo de que nós chamamos de extorsão, né? Os agressores eles começam cada vez mais a exigir das suas vítimas, né, quantias em dinheiro, né, em criptomoedas em geral, para fazer a liberação do sequestro dos sistemas e dispositivos infectados. E isso é um grande problema, viu? Porque enquanto o dispositivo está infectado, aquela pessoa não pode utilizar e muitas vezes os dados dela também são objetos de furto para a prática de outras fraudes. Esse é um outro problema também, você ter o dispositivo participando de um ataque que você nem faz ideia. E em um determinado momento, né, isso também eu vi muitas vezes em empresas. Empresas normalmente têm um bom link de internet. Elas têm bons recursos computacionais, né, sejam computadores dentro do data center, dentro da nuvem. Então, o hacker também ele utiliza as empresas que estão mais frágeis para poder fazer outros ataques, né, para que ele não possa ser descoberto. Então, ele explora aquela funcionalidade ou aquele benefício de ter melhores recursos para poder atacar outras empresas também. Depois acaba chegando de uma forma ou de outra dentro de uma investigação em um local que não tinha nada a ver com toda aquela estruturação de ataque, mas por uma questão de fragilidade, de segurança, acabou sendo usado como se fosse uma ponte para que isso pudesse acontecer. Na verdade, a finalidade única aí é justamente apagar os rastros do crime, né?
e tentar ocultar e distanciar os criminosos da ação que está envolvendo o crime, a fraude e a própria extorsão, quando se exige dinheiro para que seja liberado os dispositivos para o uso. Muito bom. E como é que a gente pode, né, a gente está falando bastante dessas questões, mas existem alguns procedimentos básicos, algumas coisas básicas que a gente pode, se não eliminar, reduzir a chance aí de ser atacado ou de ser prejudicado pelos ataques? Atacado é uma coisa, né? Ser prejudicado pelo ataque é outra coisa, né? Então, como é que a gente faz para evitar minimamente a, a exposição ou se proteger minimamente desses ataques? O que vocês... Acho que do ponto de vista tecnológico, existem alguns padrões de mercado que podem dar um bom direcionamento para as empresas, né? Existe, dentro da família da ISO 27000, existe uma série de normas ali que podem ser utilizadas como um direcionamento para saber que tipo de controle eu preciso ter dentro da minha empresa, e não só tecnológico, mas também um controle de governança, né, de procedimento, de política. Então, você consegue, por meio, por exemplo, de um padrão como esse, ter uma referência para você tratar a segurança de uma forma mais holística dentro da empresa. Depois, dependendo do setor, existem outras referências aí no mercado. Quando a gente está falando, por exemplo, de empresas que processam ou manuseiam, por exemplo, algum tipo de dado de cartão de crédito, então existe também o padrão PCI, que é um padrão amplamente utilizado para processadores de cartão, e-commerce, adquirentes, subadquirentes, enfim, toda essa cadeia onde você tem algum dado de cartão passando, que é muito da nossa realidade hoje, né? Então, ele já traz ali uma série de itens que você precisa cumprir para você ser certificado e auditado sobre esse padrão, para que você tenha ali capacidade de operar esses dados que são sensíveis, né? E fora isso, a gente tem a 4658, que é outra instrução normativa do Banco Central para instituições financeiras que usam aí mecanismos dentro da nuvem, dentro da cloud. Existem também aí as normas, né, ou a lei, na verdade, da LGPD, onde a gente também tem ali uma série de critérios que as empresas têm que cumprir para proteger os dados pessoais que estão ali em posse dessa empresa, né, e cumprir também com uma série de questões voltadas a qual a finalidade desse dado, quanto tempo vai ser retido, como é que ele vai ser descartado, como é que eu posso pedir para saber o que eu tenho lá dentro. Então, quer dizer, a gente tem hoje uma série de obrigatoriedades dentro das nossas empresas que a gente tem que cumprir dependendo do setor, né, onde a gente pode se apoiar nessas leis e regulamentações. E, além disso, a gente tem alguns padrões de mercado, como a ISO, como um padrão COBIT também, que é um padrão utilizado para a gente medir a maturidade de processos de tecnologia, para que a gente possa entender como está o nosso ambiente, né, de tecnologia, nossa governança, e como é que a gente pode evoluir. E entendo que, além disso, como a gente sempre costuma dizer, você tem que testar periodicamente os seus controles e os seus sistemas de tecnologia, porque, querendo ou não, isso muda com uma frequência muito alta, né? Hoje em dia, o time to market, né? As empresas ali que estão desenvolvendo um produto, um novo negócio, eles querem ir rapidamente para o mercado. Então, é muito difícil hoje em dia você chegar numa empresa e dizer, olha, eu preciso de pelo menos um mês para testar a plataforma e colocar ela no ar. Você não vai ter esse prazo hoje em dia, né? Todo mundo quer ir muito rápido para o mercado, principalmente se a gente está falando de um marketplace, né, dentro de um aplicativo, dentro de um chamado super app, onde você tem uma diversidade de soluções dentro dele. Então, você quer ter um tempo muito curto para ir para o mercado, ou para ser líder, ou para complementar uma oferta. E aí, dessa forma, não dá para você esperar um momento específico para fazer esse teste, né? Você tem que começar sua avaliação de segurança desde o momento que você começa a desenvolver um sistema, comprar uma solução, colocar essa solução em operação.
Então, tem que fazer parte já do dia a dia das empresas essa cultura de avaliar os controles de segurança, né? E entender o quanto que ela está exposta, entender o risco que ela está exposta. E como é que a gente lida aí com o binômio estruturação e flexibilidade, né? Porque por um lado, e complexidade e simplicidade, né? Porque por um lado você tem todos os controles e se você usar todos os controles você não vai conseguir, não vai ter o risco de ser atacado, mas também você não vai ter o risco de conseguir desenvolver o negócio, porque você acaba, né? Se você pecar por excesso, você também não consegue ir para rápido para o mercado, como você está dizendo. Como é que lida com isso, né? Então, eu falo até de coisas simples, né? O ser humano ele tem a tendência de ir pelo caminho mais simples. Então você fala para ele, não, você vai fazer isso, 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 você vai no WhatsApp, vai colocar o código 1, código 2, sei lá como é que é, e depois eu nem lembro mais do código. Aí você cria uma outra ferramenta para guardar o código, e aí você... Enfim, quer dizer, como é que lida com isso no fim das contas, né? O problema da tecnologia muitas vezes não é a tecnologia, né? Professor Fernando, olha, eu vou te falar que aqui em casa eu escuto constantemente que o pessoal de segurança é o mais chato do mundo. E é verdade, é o que eu acabo escutando em casa, no serviço, porque em casa eu não deixo ninguém instalar nada no computador, só eu tenho a senha para instalar um software Sim. no computador. Eu controlo também o que o pessoal instala no celular, o aplicativo que instala, aprova o aplicativo, não deixa executar qualquer coisa, até porque a gente tem criança em casa também. E onde eu atuo hoje, a gente também colocou uma série de controles, né? Claro que alinhado com as áreas de riscos e compliance, mas a reclamação é constante. Então, a gente tenta, de todas as formas, facilitar o máximo possível a vida do usuário, né? Mas tem questões que ele tem, infelizmente, que conviver, né? E acho que aquela realidade que a gente tinha, principalmente antes desse cenário de Lei Geral de Proteção de Dados, ele não vai voltar, né? O que eu quero dizer com isso? Eu ouço muito do pessoal comercial, olha, mas eu mandava essa tabela aqui para o meu vendedor, eu mandava isso aqui direto para o pessoal por e-mail, por que eu não posso mandar mais hoje, né? Ou então, aquele contato com o cliente, que o cliente quer mandar uma foto do cartão para a pessoa ver se tem ali alguma coisa errada com o boleto. Enfim, isso também não existe mais. A gente, hoje em dia, bloqueia o envio desse tipo de mensagem, impede que esse tipo de mensagem chegue na caixa postal da empresa. Isso por quê? Porque realmente não só as multas estão muito altas para as empresas, tá? Quando a gente fala de vazamento de dados, como também a responsabilidade de quem toma conta desses dados, né? Ou de quem hoje é o nosso DPO, né, dentro das empresas, o responsável pelas operações de privacidade, controles, ela também é muito grande, né? E isso pode acabar com uma história muito ruim, né? Com pessoas aí, inclusive, tendo processos na própria pessoa física, né? Então, acaba que essa responsabilidade ela se estende muito. Então, para proteger tanto as pessoas, né? Acho que tanto dentro da organização quanto fora, e também para a gente atender esses requisitos legais, a gente tem que fazer um trabalho de convencimento forte sobre a necessidade do uso desses controles, dessas ferramentas, né? Mostrando o benefício, né? Mostrando aonde, infelizmente, a gente perdeu uma facilidade ali de mandar uma informação, mas, por outro lado, eu estou te ajudando a garantir que aquele seu cliente ele está preservado, que você não vai perder seu dado, que a gente não vai afetar aqui a nossa imagem. Acho que esse é o desafio, né, professor Ronaldo? A gente fazer essa balança. Com certeza. Fazer essa balança geralmente não é muito fácil, professor Marco. E principalmente agora, né, que nós vivemos uma época aí que as empresas necessariamente, até por determinação de decretos governamentais, né, de regulações governamentais, está tendo que ter um trabalho remoto, com seus colaboradores em casa, né, fazendo home office. Então, além dos controles, aí, né, ainda temos que treinar os funcionários a como não cair nesses golpes, né? Treiná-los
para que eles sejam menos suscetíveis a atos de engenharia social. Treiná-los a como utilizar das ferramentas que estão sendo disponibilizadas pela empresa para evitar esses tipos de ataques, para que eles utilizem de maneira correta e não permitam aí uma intrusão, um malware instalado no seu computador, né, um roubo de identidade, um roubo de dados da empresa, um furto, né, melhor falando, um furto de dados da empresa, e que isso não comprometa não só a parte financeira, como a imagem da empresa, né? Porque dependendo do crime, né, a gente sempre brinca, né, que a maior parte dos riscos existentes, né, quando a gente faz uma análise de risco, né, seja um risco legal, seja um risco financeiro, um risco operacional, eles são mensuráveis, a gente pode quantificar e a gente pode prever ou provisionar valores para cobrir esses riscos. Agora, um risco à imagem não tem como, né? Dependendo da situação, se, por exemplo, né, nós temos uma empresa que foi atacada e os dados dos seus clientes foram subtraídos e comercializados, essa empresa ela sofre um dano à sua reputação e à sua imagem muito grande. E isso realmente é muito difícil de você quantificar em valores, de provisionar valores para recuperar a imagem da empresa diante do mercado. Por isso que a gente tem que ter esse binômio, né? Estabelecimento dos controles de acordo com as melhores práticas de governança na área de informática, mas, ao mesmo tempo, a gente treinar os nossos colaboradores, principalmente aqueles colaboradores que estão em home office, porque antigamente, quando se estava dentro da empresa, né, tinha aquela equipe pequena que, quando dava um problema, automaticamente era acionada e já resolvia o problema. Agora não, nós temos uma outra realidade, que é a realidade de você estar em casa. Então, até o funcionário, até o colaborador entender que ele foi vítima de um crime cibernético, já passou muito tempo e o hacker já fez um estrago muito grande na empresa dele. Nessa linha tem uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, a Cássia, ela está falando a questão do Pix. Não sei se tem uma resposta fácil, mas enfim, o Pix ele trouxe muitas facilidades, né? Mas também trouxe muitas vulnerabilidades, né? Então ela pergunta como é que se protege no caso do Pix? É uma boa pergunta. Bom, hoje acho que o desafio do Pix é que hoje em dia nós lidamos com algumas chaves que podem ser atribuídas, né? Então, para a gente participar desse arranjo de pagamento, a gente tem que ter ou um CPF cadastrado, ou um e-mail, ou um telefone, né? Ou então gerar uma chave aleatória. O que a gente viu no cenário de fraudes é que no início algumas instituições elas acabavam não travando as chaves para os dados cadastrais dos clientes. Então, não travavam necessariamente a criação de uma chave com CPF, com o seu CPF cadastrado no sistema, né? Então, ela permitia que você utilizasse outro CPF ou que você utilizasse um telefone diferente do seu telefone de cadastro. Então, algumas ocorrências que foram vistas é de o uso de pessoas que tiveram acesso a esse telefone celular. Então, como a gente comentou do malware ali, né, aquele softwarezinho malicioso que vem por e-mail e tudo mais, existe também o malware que ele entra dentro do celular e ele consegue acompanhar a sua navegação dentro do seu celular. Então, o fraudador ele também pode se utilizar disso para tirar vantagem e cadastrar algum tipo de dado que não seja o seu, né, que não esteja em uso por você, mas para uma conta dele, né? Então, vou dar um exemplo bem possível aqui. Eu, por exemplo, descubro que alguns contatos do Ronazzi, então, naquele exemplo do golpe do WhatsApp, então, sei que o professor Ronazzi tem ali uma lista de pessoas que ele faz contato, que eu encontrei essa lista vazada, encontrei em algum lugar. Eu pego essa lista, né, e digo, olha, preciso aqui de uma ajuda, estou numa situação de emergência, manda um Pix para mim nesse e-mail. Cria um e-mail diferente, mas remetendo ao professor Ronazzi. Então, crio algum e-mail utilizando o sobrenome dele, utilizando o primeiro nome, enfim.
e aí peço para as pessoas fazerem um Pix para esse dado, por exemplo, né? E por essa comunicação e por ter um e-mail que teoricamente é bem convincente, as pessoas acabam fazendo esse pagamento. Então, essa é uma das formas aí de utilizar um dado que teoricamente é pessoal, né, para que se faça esse tipo de fraude. Ou para aquelas instituições que não travaram o CPF, e aí você pega, por exemplo, o CPF do professor Ronazzi e cadastra na minha conta Pix, né? Na minha chave Pix. Então, as pessoas ali intuitivamente vão acabar mandando um Pix para o CPF dele, achando que está chegando na conta dele, mas está chegando na minha. Então, isso foi feito com CPF, com celular, por exemplo. O celular teve muitos casos dessa situação de você cadastrar o telefone de outra pessoa e aí acabar recebendo Pix. E quem está ali do outro lado, nesse processo, nem sempre presta atenção no recibo ali da operação, né? Não olha exatamente o que está acontecendo. E aí acaba ali conseguindo convencer o pagante ali a transferir esse recurso para uma conta que não é necessariamente do beneficiário em questão. Principalmente se a obtenção desses dados, viu, Fernando, se dá por intermédio de spyware, que aproveitam brechas aí em algumas mídias sociais, né, como por exemplo o WhatsApp, e conseguem visualizar conversas existentes entre pessoas e se aproveitam de uma situação específica para fazer o ataque, fazer a fraude, né? Então, ela aproveita que tem, por exemplo, duas pessoas onde uma está fazendo pagamentos contínuos para uma outra. Ela verifica que existe essa situação, cria um número de celular ou um e-mail muito próximo àquele que ele está acostumado, que a pessoa está acostumada, faz a comunicação, pede o depósito via Pix e a pessoa vai e faz o depósito e não se certifica. Só tempos depois é que ela, por exemplo, quando tem contato com a outra pessoa ou, né, por algum outro meio, ela descobre que ela foi vítima de uma fraude. Tá? Isso aí está muito comum. Isso não é, vou voltar a falar, né, da jabuticaba, isso não é uma jabuticaba brasileira. Isso aí acontece em vários países, inclusive existem países, aí eu vou dar um exemplo, que eu recentemente estive lá no Canadá, que a própria polícia já coloca no site, na polícia de Toronto, né, já tem no site as orientações do que as pessoas devem fazer para se precaver com relação a esse tipo de golpe. Porque são tantos golpes realizados lá em Toronto nesse formato que a polícia já não tem condição de ficar instaurando investigações um por um dos golpes. Então, na verdade, o que a gente pode fazer, principalmente com relação ao Pix aqui, né, é justamente ter mais cautela aí com a realização dessas transferências, desses pagamentos via esse arranjo de pagamento novo, né? E por outro lado, os bancos, né, fazer esse travamento aí que o professor Marco bem falou, né? O travamento do CPF, do e-mail e do celular que os seus correntistas utilizam, né? Quer dizer, Para então que uma não chave sejam aleatória objetos. pode não ser uma boa solução, uma boa opção. A chave aleatória acho que é para quem realmente não quer usar nenhum identificador, né? Mas ela, por outro lado, dificulta que realmente você saiba para quem você está transferindo, né? A sua atenção tem que ser maior nesse sentido, né? Tendo que ter Exatamente. problema de atenção, né, nesse processo. Exato. Porque... E acho que muito relacionado a isso tem a questão de que também com todo esse cenário de comércio eletrônico e hoje a gente vê acontecer muitas vezes, né? Você está fazendo algum tipo de negociação, alguém te manda um link para fazer um pagamento, né? Você está negociando numa loja virtual, por exemplo, eles falam, olha, quer liberar seu pagamento mais rápido? Entra nesse link aqui, paga com seu cartão, emite um boleto, né? Então, existe hoje também um cenário que é utilizado também com esse propósito, que é a criação de domínios falsos, né? Então, já é muito comum, a gente inclusive pode aí fazer uma série de pesquisas, mas para marcas muito conhecidas, produtos muito conhecidos,
instituições muito conhecidas. Os fraudadores, eles fazem o quê? Eles criam domínios, né, que são aqueles nomes na internet muito parecidos. Então, por exemplo, eles criam, ao invés de o fia.com.br, ele já existe. Então, o fraudador vai lá e cria um fia-br.com e começa a utilizar esse domínio para atrair a atenção das pessoas. Então, nesses e-commerces, nessas empresas que estão muito ativas na internet, é muito comum o que a gente chama de uma técnica de domain squatting. Então, o que é isso? É você literalmente sentar no domínio. Então, a empresa pega uma grande variação de nomes da própria empresa, de produtos, variação de domínios, e ela reserva todos esses nomes para que o fraudador não consiga utilizar. Tá? Uhum. E isso também é um processo que exige o monitoramento da própria instituição. Então, a própria instituição tem que ficar constantemente procurando na internet quem está utilizando variações do nome dela, variações do produto dela, logotipo da empresa. Então, faz uma busca por logotipos. Isso foi muito comum, inclusive, professor Fernando, na época que estouraram aquelas operações contra a pirataria, né, professor Ronaldo? Tinha muita coisa de pirataria dentro de Mercado Livre, dentro de rede social. Então, era feito esse rastreio pelo logotipo, por imagem de produtos, né? E dessa forma você conseguia ir mapeando ali quem estava envolvido nessa rede. Uhum. E a atenção, né? É sempre o usuário ter atenção justamente em qual domínio, né, que ele está mandando, porque muitas vezes a gente recebe até e-mails, né? E o domínio tem alguma coisa trocada e a falta de atenção faz com que a gente acredite que aquele e-mail está vindo de uma organização reconhecida, de uma instituição conhecida, né? E aí a gente entra no golpe. A gente acessa indevidamente um link encaminhado ou até mesmo abre o e-mail, né? E permite que um programa se instale em nosso dispositivo, seja ele um dispositivo móvel, seja no próprio computador, né? E a partir daí o hacker faz o que ele bem entender e muitas vezes sem que o usuário do equipamento, né, perceba que está sendo monitorado, que está tendo suas telas hackeadas, que está tendo seus dados furtados, que está tendo as suas transações bancárias visualizadas, e começa a sofrer uma série de golpes. Por quê? Porque muitas vezes aquele hacker que fez essa operação, ele vai vender esses dados para outras quadrilhas, para que outras quadrilhas pratiquem a fraude. Tá? Então, existe aí, viu, Fernando, uma estruturação, e quando você falou em organização criminosa, né, muitas vezes a gente se depara realmente com organizações criminosas, onde há uma divisão de tarefas muito bem delineadas e que cada um tem o seu trabalho muito bem especificado, de maneira que um não sabe o que o outro está fazendo, mas que todos eles partilham do lucro das ações ilícitas realizadas. Tá? Eu acho que um ponto muito negativo, principalmente para empresas aí que têm comércio na internet, é que até existe um nome aí que é bem conhecido entre elas, que é o chargeback, né, que é o tal da cobrança que ela retorna ali para o comerciante, né, que seria o quê? Ali em qualquer tipo de identificação de fraude, tentativa de fraude, tentativa de uso de dados indevidos, né, em alguma transação utilizando cartão, a própria adquirente ela acaba ali de alguma forma barrando isso ou recebendo ali algum tipo de chamada do emissor do cartão de que o cliente entrou em contato dizendo que aquela compra não foi feita por ele, né? Então entra nesse caso, o dado do cartão é roubado, alguém faz uma compra sem uso do cartão, que é o que a gente mais faz hoje em dia na internet, né? Estando em casa, então é a compra sem cartão presente. E aí você digita os dados e consegue fazer a operação. E depois, na hora da adquirente, que é quem vai efetivamente ali concretizar aquela operação, né, aquela liquidação para o comerciante, ela acaba devolvendo um valor a menos, dizendo, ó,
toda essa lista aqui de compras eu não vou te pagar porque elas foram aqui reclamadas, né? Por serem uma fraude, por não terem sido feitas pelo próprio cliente ali, que é dono do cartão, ou por algum outro motivo ali que possa envolver algum tipo de dano ou uso indevido de dados para aquele pagamento. E no fim do dia, o que a gente vê é que o comerciante ele fica com todo esse prejuízo, né? Porque a adquirente ela não fica com certeza com esse prejuízo, nem o banco emissor do cartão, né? Então, o comerciante acaba perdendo muito também nesse cenário. Então, esse é um outro motivo também, porque a gente recomenda que essas operações na internet elas tenham muito monitoramento, tenham muito controle, né? Existem empresas e soluções que são especializadas nesse tipo de avaliação do cliente que está fazendo compra na internet, justamente para evitar essa questão do chargeback. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aí do nosso tempo previsto. Eu queria pedir para o professor Onásio e para o professor Marco Ribeiro, para finalizar, colocar pelo menos uma ou duas recomendações principais que vocês deixariam aí para quem está ouvindo a respeito dessa questão de como se proteger aí desses cybercrimes, além de, claro, fazer a pós-graduação de gestão de risco de fraude e compliance. Mas que outras recomendações vocês dariam? Assim, eu trabalho mais, né, e quando o crime já aconteceu, né? Quando a pessoa já sofreu prejuízo, né? Uhum. Então, o que a gente recomenda, né, principalmente para as empresas, né, que os registros de log, as provas, as evidências digitais, né, sejam preservadas, né, para que nós possamos fazer o trabalho e tentar fazer o rastreamento desses criminosos, né, a fim de descobrir quem realizou a fraude e tentar obter aí não só a identificação dessas pessoas, como também o ressarcimento dos prejuízos causados, né? Mas eu também acrescentaria, né, e aí eu bato sempre na tecla do treinamento das pessoas, né, que a gente, para prevenir, né, e aí o Marcos vai falar sobre os controles de uma forma mais técnica, né, para prevenir a gente precisa fazer com que as pessoas sejam treinadas tanto na parte de se defender da engenharia social, como também da utilização dos controles. Porque não adianta nada a empresa ter uma série de controles fantásticos e os seus colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa, elas não observarem minimamente as regras e os controles que devem ser observados. Elas franqueiam a entrada desses criminosos para a prática de ilícitos, né, como a gente viu aí, são vários ilícitos aí, se a gente fosse mencionar todos eles, eu acho que um dia não seria o suficiente, né, e cada vez mais acontecem e estão surgindo novos crimes nessa área, né. Então, o treinamento é sempre primordial para que a gente reduza, né, ou faça uma mitigação desses riscos aí, que esses riscos não venham a se tornar eventos e trazer prejuízo para as empresas. Obrigado, professor. Professor Marco. Do ponto de vista de tecnologia, a gente tem uma série, na verdade, de camadas que a gente tem que atender, né? Então, acho que um primeiro exercício que quem está à frente aí de uma área de controles, de compliance, de segurança, é entender realmente tudo aquilo que existe de serviço dentro da organização e o que está exposto para a internet, o que é feito uso somente dentro de casa, qual o fluxo de informações. Acredito que esse modelo foi muito bem exercitado pelas empresas aí durante o levantamento de dados e informações para a LGPD. E não abrir mão dos controles. Eu sei que são muitos, né? A gente sempre fala nessas camadas, mas desde lá na borda, quando eu coloco a minha aplicação, tenho que ter um firewall de aplicação, tenho que ter firewalls de rede, tenho que ter distribuição de conteúdo, tenho que analisar o que o meu usuário está mandando para fora da organização, o que ele está recebendo, controles de e-mail, né? Toda a parte de navegação também na internet para evitar que você receba ou faça download de um arquivo malicioso. Então, esses controles são básicos e fundamentais.
Hoje em dia, a maioria dos computadores já vem com antivírus, esses a gente não pode abrir mão, né? E acho que, além disso, a gente tem que procurar envolver também os nossos parceiros dentro das empresas, porque um grande desafio, e onde a gente vê também que acaba existindo um ponto fraco, são nessas integrações. Então, não só dentro da organização, a gente precisa ter todo esse arcabouço de soluções e de políticas e procedimentos, mas a gente tem que estender também para quem está fora de casa. Então, principalmente hoje, o colaborador em home office, né, dar orientações para ele, como é que ele tem que usar o dispositivo dele, qual a proteção que ele tem que ter em casa, se ele usar um computador pessoal, os cuidados ali para não ter um usuário num computador que possa instalar qualquer software, que possa pegar um malware. Então, esses são os desafios aí também que a gente vive hoje, né, de ter esses usuários e essa distribuição de pessoas, né, e manter uma uniformização desses controles. Então, é preciso, sim, cada vez mais utilizar esses controles, explicar por que a gente precisa deles, e envolver os usuários e também a gestão para essa tomada de decisão. Isso vai, com certeza, colaborar para a gente diminuir a nossa exposição. Muito bom, professores. Realmente, vamos destacando aí esses procedimentos que a gente tem que tomar cuidado, usar a tecnologia, né, a nosso favor e usar o ser humano a nosso favor também, né? Essa questão de atenção me chama muito a atenção, que a gente está justamente vivendo numa era onde foco e atenção é cada vez mais difícil de conseguir, né? Você está sendo atraído por várias coisas ao mesmo tempo, e a facilidade com que você tem de não dar a atenção devida a um processo que pode ser o processo que está te prejudicando faz parte do mundo atual, né? Quer dizer, eu dar uma atenção plena, né? Eu estou aqui falando, ao mesmo tempo estou olhando o que está acontecendo no celular, olho no WhatsApp, tem lá no YouTube, mando uma mensagem, e aí vem você interrompido, né? Não sei se vocês perceberam uma hora, inclusive, isso é uma questão para a gente discutir num outro fórum, outra live, né? A tecnologia captando o que você está falando. Eu estava falando aqui, de repente, o meu telefone, que eu vou dizer qual é a marca, veio me falar que ela tinha uma resposta sobre o que eu estava falando. Eu estou vendo que você está falando sobre isso aqui, eu tenho uma resposta, mas peraí, eu não te perguntei. Então, quer dizer, a disputa pela atenção é muito grande, né? E a gente fica, né, meio nessa nuvem de demandas. Bom, professor Onasi, professor Marco, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa live. Eu espero encontrá-los, e com certeza vão encontrá-los em breve aí na nossa pós-graduação. E quero agradecer também toda a equipe que deu suporte a esse ciclo de palestras, né? Em especial a Saori, a Marina, a Priscila e o Labdata também, né? Que cedeu aí o canal para nós realizar essa live, né? E a colaboração da professora Alessandra Montini, que também é uma professora excelente aí, que fala sobre tecnologia e tem, inclusive, falado bastante sobre esse vazamento de dados monstruoso que ocorreu aí, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e boa noite, e espero vê-los em breve. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Onasi. Obrigado, professor Marco. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso. Até logo. Tchau, tchau.